Desculpa, estava no mudo. Agora, eu vou explicar para vocês o que é o valor no uso do dinheiro, tá? O que é o valor no uso do dinheiro, gente? É a nossa inclinação de consumo. É aonde a gente acaba sendo um pouco mais emotivo, um pouco mais impulsivo na hora de gastar. E existem vários tipos de valores no uso do dinheiro, e isso esconde algumas coisas importantes. Eu vou listar aqui para vocês, a maioria deles, e eu quero que vocês façam o seguinte exercício. De acordo com o que eu for explicando, você vai anotar no seu caderninho aqueles valores que você se identificar, tá? Não é só um ou só dois, pode ser só um, pode ser dois, o que você se identificar, você vai colocar aí, tá bom? Você vai anotar aí para depois a gente fazer o checklist com o seu teste. Então, bora lá. Primeiro valor no uso do dinheiro é a segurança. Então, quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? É a pessoa que ela precisa se sentir segura, ela tem movimentos e ela tem um consumo com o dinheiro mais voltado para dar segurança para ela. Então, às vezes, é a pessoa que tem dinheiro e não quer gastar, porque ela fica pensando assim, não, vai que acontece alguma coisa. É a pessoa que geralmente faz muitos seguros, né? Porque ela quer se sentir segura, né? E ela é mais precavida, vamos dizer assim. Esse valor, né? Todos os valores que nós vamos falar aqui, até aqueles que têm cara de ser ruim, nenhum deles é ruim, tá? É ruim ou bom. O que é ruim ou bom? Um valor se torna ruim se eu passo por cima da minha realidade financeira para fazer valer aquilo. Como é minha inclinação, eu acabo fazendo disso uma desculpa grande para gastar, mesmo quando eu não posso. Então, não é que o valor de segurança seja ruim ou bom, é que quando eu gasto dinheiro com isso acima do que eu posso, isso se torna ruim, tá? E depois eu vou falar uma coisa, né? Aliás, eu vou falar agora. Cada valor no uso do dinheiro, né? Uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração nessas últimas turmas, ele também mostra para gente aonde está a inclinação do nosso coração. Então, às vezes, a gente tem tanta necessidade de segurança, e aí a gente acaba botando a nossa segurança no dinheiro. E aí a gente desloca um papel de Deus importante aqui. Então, muito cuidado, né? A galera que tem esse valor no uso do dinheiro tem que ter muito cuidado para não sair de um extremo e para o outro. Eu nunca guardei dinheiro. Aí agora eu guardo dinheiro e, sem perceber, eu coloco minha confiança no dinheiro que eu estou guardando. Se eu preciso gastar aquele dinheiro, me dá um negócio aqui, porque, meu Deus, meu dinheiro está acabando. Não é esse o papel da reserva de segurança que a gente vai começar a construir, tá? A gente vai sempre fazer aquilo que a gente pode, mas a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está no Senhor, né? Então, muito cuidado com isso, porque e preste atenção que eu vou falar. Deus vai provar cada um que está aqui no seu valor no uso do dinheiro. Tirar aonde você se inclina. Pode ter certeza disso. Agora ou depois, algum momento ele vai provar. Independência. Quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? É a pessoa que não gosta de depender das outras. Então, às vezes, ela gasta dinheiro porque ela não quer mostrar a fraqueza dela. Ela poderia pedir ajuda, ela não quer pedir. Ela fez o problema, ela pensa, não, esse aqui é problema meu, eu que tenho que me virar, eu que tenho que resolver. E, às vezes, ela se enrola financeiramente por causa desse valor, né? Tudo que faz é para não precisar, né? O sentimento, o pensamento ali por trás não quero precisar de ninguém, não gosto de precisar das outras pessoas, né? E isso mostra também o nosso coração, né? É ali que Deus ele quer mostrar para a gente que a gente precisa depender. Né? Não é um extremo da pessoa que vive apoiada
né, como uma muleta com as outras pessoas, vivendo de favor, achando tranquilo, ter que toda hora pedir as coisas, não é isso. Mas o extremo de quem tem esse valor de independência acaba indo, né? Gente, os dois extremos beiram o abismo. Não importa se é um extremo ou se é outro, os dois beiram o abismo. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com esse valor de independência. Às vezes até com o cônjuge, não quero depender dele, não quero que ele saiba o quanto eu estou devendo, não quero que ele saiba ou ela saiba que não estou conseguindo pagar. Né? Já teve casais que passaram por aqui que chegou numa bola de neve tão grande porque o marido não queria passar para a esposa que não estava conseguindo e estava enfiando os pés pelas mãos, né? E não, você não tem que se preocupar com isso, porque eu sou homem, eu sou. E aí entrou numa bola de neve que nem a esposa sabia fazer, aí a esposa vai agindo, né, baseado no que sabe. Aí fazendo festa, fazendo várias coisas, sem saber que a situação estava, né, indo para um lado que ela não imaginava. Então, cuidado com esse valor de independência, tá? Terceiro, liberdade. Então, quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? A pessoa que gosta de se sentir livre, ela não quer se sentir presa, ela geralmente ela não é a pessoa que talvez queira ter o sonho da casa própria, porque ela pensa assim, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar, posso querer morar em outro lugar. Talvez é a pessoa que ela até faz as contas e vê que para ela nem é vantajoso ter um carro, mas ela quer ter a liberdade de ter o carro, de poder ir e vir a hora que ela quiser, né? Esse valor é errado? Não, só que quando eu começo a passar por cima da minha realidade financeira para fazer valer ele, aí começa a ser errado, né? E aí, de novo, cuidado com essa coisa da liberdade, porque nós estamos presos ao Senhor, né? Nós estamos presos ao Senhor. Então, às vezes Deus vai te pedir isso. Às vezes Deus vai cortar exatamente onde você queria, porque nós não podemos se sentir livres de fazer exatamente o que a gente quer. Eu participei de uma feira de profissões na minha igreja, aí a pergunta foi essa: quando Deus pede uma coisa, uma profissão para a gente seguir, que não é o que a gente quer? Né? O meu marido aconteceu isso. Meu marido, ele queria fazer engenharia. Primeiro era geologia e depois era engenharia ambiental, se não me engano. E aí, num congresso, Deus falou com ele que era para ele fazer psicologia. Tudo a ver, né? Só que não. E hoje eu falo para vocês, eu tenho psicólogo, um dos melhores psicólogos é meu marido. Eu já passei por dois, muito bons, mas o meu é melhor, meu marido é melhor. Porque nem ele. Oi? É suspeita para falar, hein? Tô brincando. Sou suspeita, né? Mas assim, porque Deus ele dá um dom para a gente que às vezes a gente nem sabe, né? Que a gente nem sabe. Só que aí, até que ponto vai a nossa liberdade? Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, entende? Então, é sobre isso. Quarto valor, status e sucesso. Então, quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? É a pessoa que tem tudo que ela faz, ela quer ter o melhor, da melhor qualidade, a melhor marca. Tudo tem que ter aquela aparência de sucesso, de ser bem-sucedido, de ter uma coisa boa. E não comecem a julgar e julgar outros. Eita. Hum. Ai, nossa, engasgou. Porque, por exemplo, essa pessoa que tem esse valor no uso do dinheiro, não é só para ela, não. Ela é assim para tudo. Se ela vai dar uma ajuda também, ela faz o melhor. Se ela vai fazer um curso, ela quer o melhor. Ela sempre quer o melhor. E é aquela pessoa que geralmente vai olhar. Eu era muito assim. Olhava no supermercado e falava assim, essa marca eu não conheço. Até hoje eu sou meio assim.
Mas aí meu marido me ensinou a ser diferente. Mas aí, se eu deixar por mim, eu olho e torço o nariz. Ah, essa marca, não conheço essa marca. Aí eu quero o quê? Eu quero aquilo que eu sei que tem, que é garantia que é o melhor. E nem sempre é, né? Nem sempre é. Então, o status de sucesso não é que seja um valor ruim, mas geralmente quem tem esse valor aqui se enrola muito fácil financeiramente. Muito fácil. Porque tudo que diz respeito a isso, geralmente, tudo de respeito para ele vai ser mais caro. E aí, ele não consegue perceber até onde pode ir. E aí vai gastando, vai gastando. Qual é o perigo disso? Gente, é a gente colocar o nosso valor naquilo que a gente tem e não em quem nós somos. Sem perceber, ó, eu vou falar de mim, um exemplo aqui. Quando eu era adolescente e tal, a gente veio uma família pobre, eu lembro que eu tinha um tênis, um chinelo, que se arrebentasse a gente botava o prego, tênis para ir para a escola, o chinelinho lá, e uma rasteirinha que era para todos os eventos possíveis, desde a quarta-feira na igreja até o casamento. Então, aquilo me marcava muito, me marcou muito na adolescência. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, gente, eu não entrava numa loja de sapato, eu não saía com menos de 3 sapatos. Às vezes eu comprava o mesmo, só mudava a cor. E eu comprei um armário, sabe? Eu tinha aquele sonho de ver um armário, esse jeito de sapato, colorido. Cadê as mulheres que vão me entender? Aí eu ficava louca, eu falava assim, gente, eu quero um sapato, eu tinha um sapato amarelo, verde, rosa, né? Só que eu não percebi que eu estava me colocando valor através do sapato que eu calçava. Meu Deus! Sabe? E aí, quando eu fui aprendendo um pouco mais sobre educação financeira, Deus foi me tratando, por isso que eu falo para vocês, gente, Deus vai tratar vocês aonde precisa ser tratado. Sabe o que aconteceu comigo? Imagina essa situação, gente. Todas as minhas sandálias deram ruim no espaço assim de 2 semanas. Aquele guarda-roupa todo de sandália. Um craquelou, o outro arrebentou, o outro descolou. Gente, foi um desespero. E eu fiquei assim, agora eu já tinha aprendido a lidar com dinheiro, e eu falei assim, se fosse antigamente, eu chegava numa loja, comprava um monte, parcelava e vida que segue, funcionária pública, também. Aí eu falei assim, não posso fazer mais isso. E aí foi que aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, gente, eu não posso me sentir mal porque eu tô com a mesma sandália. Eu lembro que eu comprei num mês, eu comprei uma sandália de salto alto e uma rasteirinha, e era aquilo, fiquei aquilo uns 2 meses, aí depois eu comprava outra sandália, fui comprando mês a mês, fui comprando uma sandália, e só os básicos, né? Comprei o nude, porque eu adorava as cores, né? Comprei um nude, aí comprei um preto e fui fazendo assim para dar certo com todas as roupas. Mas eu lembro que eu fiquei, aquilo para mim era assim, na época, passar o mês todo com uma mesma rasteirinha para tudo. E trabalhando em mim que eu não era aquilo que eu calçava, que o meu valor não estava no sapato que eu calçava. Então, a gente precisa olhar para essas coisas e perceber aonde que a gente acaba colocando, né, o nosso coração sem perceber. Quinto, crescimento contínuo. Ai, meu Deus, crescimento contínuo é aquela pessoa, quem é que tem esse valor no uso do dinheiro, né? Aquela pessoa que ama estudar, adora um curso, adora um livro, adora uma pós-graduação. Ela fez a graduação, ela já emenda na pós, ela fez a pós, ela já emenda no mestrado. Ela sempre tem uma coisa que ela precisa. Não conheço, não conheço ninguém assim. É porque ele é assim. E não, sabe, está todo tempo ali
fazendo, estudando e sempre precisando aprender. Isso é ruim, gente? Não. A gente tem que estar todo o tempo crescendo. Mas qual é o perigo? O perigo é eu estar obeso intelectualmente, né? Porque às vezes você está aprendendo tanto, e o que você está colocando em prática daquilo que você está aprendendo? Você compra o curso, mas você não assiste o curso, não participa do curso, não faz o curso. Você compra o livro, mas fica na estante. Aí você vai numa livraria, seu olho brilha. Meu Deus, eu quero levar isso, eu quero levar isso. Mas você não leu nem os que estão lá guardados. Então, a gente precisa, né, entender que eu preciso crescer todo o tempo, mas eu preciso colocar esse crescimento em ação. E onde pode estar o nosso coração aí? Cuidado para você não colocar o seu coração no seu conhecimento. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, eu preciso de mais esse curso. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso disso aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A riqueza, toda a sua potência de fazer riqueza, de fazer dinheiro, foi colocado dentro de você. Pensa que quando Deus criou o homem, Deus soprou sobre nós o ar dele, gente. O ar de Deus está dentro da gente. Sua está falando que a gente não tem que aprender? Não, gente, eu não estou falando isso. Só que eu estou falando que você tem que fazer isso de acordo com a sua realidade. Porque às vezes você está se enrolando financeiramente porque você acha que você precisa desse curso, que você precisa. Não, você precisa botar em prática aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já tem. Começa com o que você tem. Se você pode investir, investe. Inclusive, dentro da nossa organização financeira, a gente separa uma porcentagemzinha chamada crescimento, porque eu sei o quanto isso é importante, né? A gente precisa ter um dinheiro lá reservado para a gente estar investindo no nosso crescimento sempre. Só que eu preciso fazer isso dentro da minha realidade. Isso começa a ser ruim quando eu passo da minha realidade, eu vejo que eu não tenho dinheiro, mas eu estou lá me afogando, me afogando, me afogando. Tá? Então, cuidado, cuidado. Mudança e variedade. Só um minuto aqui, só um minuto, peraí. Mudança e variedade. Quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? A pessoa que está toda hora precisando mudar, variar. Eu tenho uma amiga que gente, não para quieta com o cabelo. Uma hora tá lisa, outra hora tá cacheada, outra hora tá com trança, outra hora tá com mega hair, outra hora tá no natural, outra hora tá... Aí tem outra que tá loura, outra hora tá rosa, outra hora... Tem gente que faz obra na casa e quando termina já tá olhando o outro cômodo que tem que mudar. Muda, tá toda hora mudando as coisas, achando que precisa de mudar e variar. Isso é ruim? Não é ruim, até certo ponto. Mas se você está passando por cima da sua realidade para fazer valer, isso é ruim. Qual o perigo disso? Eu não consigo nem usufruir do que eu conquistei, eu já estou olhando aquilo que eu não tenho para fazer outra coisa. Eu nem vivo aquela primeira mudança que eu fiz, eu nem sou grata, eu nem experimentei, eu nem, sabe, curti aquilo, eu já estou pensando na outra coisa. Cuidado, tá, gente? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se você está ali na busca desenfreada de qualquer coisa, dá uma olhada dentro de você se você não está querendo compensar algum buraco aí e que você não está conseguindo, e você está usando as coisas para fazer isso. Tá? E, penúltimo, contribuição. Né? Quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? É aquela pessoa que ama contribuir. Mas não só isso, gente. É a pessoa que, se deixar, ela tira dela para dar para o outro. Se deixar, ela se enrola financeiramente para ajudar o outro. Eu já atendi várias pessoas
que estavam enroladas, não é porque ela se enrolou, não. É porque ela emprestou o cartão, é porque o outro fez a dívida e não pagou, é porque ela precisava ajudar, porque se ela não ajudasse, né, a pessoa... não existe Deus. Gente, é tão difícil falar disso aqui, mas vamos lá. Respira fundo aí comigo. A gente precisa entender que ter um coração que contribui é muito importante. A gente também tem uma porcentagem lá no nosso dinheiro para contribuir, tá? Agora, a gente precisa ter cuidado com como a gente está fazendo isso, se é de uma forma ordeira ou não. Porque, às vezes, a gente está prejudicando a nossa família para ajudar outra. Isso é ruim, que a Bíblia fala que você tem que ajudar todos, principalmente os de casa, porque se você não ajuda os de casa, você é pior do que o infiel. Então, cuidado com a sua prioridade na hora de ajudar. Segundo, eu preciso ajudar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. A minha mãe falava um negócio que eu carrego para mim toda a vida, né? Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, você precisa pedir a Deus para ajudar aquela pessoa. Você não é Deus, tá? Você não é Deus. Então, às vezes a gente se coloca numa posição que parece até bonita, mas não é. Porque se você está passando por cima de uma situação para ajudar outra pessoa, que aí você está fazendo, cobrindo lá, descobrindo aqui, ajudando lá e se endividando aqui, não. A Bíblia fala que o menininho que veio com 5 pães e 2 peixinhos, ele deu tudo que ele tinha. Ele não foi lá passar no cartão mais pão e mais peixe, já que era pouco. Ele pegou aquilo que ele tinha. Tem uma aula lá gravada, dentro do módulo de aulas gravadas, que fala sobre oferta e educação financeira. Assistam. Quem tem valor de contribuição, assista. E eu vou acrescentar uma coisa que não está lá, que é a oferta, gente, ela precisa ter baseada em 2 coisas. Ou ela é prioridade ou ela é sacrifício. Tá? Então, uma oferta, ela precisa ser ou prioridade, você pensou nela, não é o resto que você dá para Deus. Você pensou no seu orçamento, eu quero ofertar tanto por mês. Você organizou sua vida para fazer aquilo. Não é assim, eu paguei a conta, paguei aquilo, sobrou isso aqui, vou lá e dou. Está dando o resto para Deus. Então, você precisa pensar na oferta como uma prioridade. E entenda a oferta não só como algo que você dá na igreja, mas de ajudar as pessoas, porque eu acho que nós somos, vocês precisam, né? Nós precisamos ser uma fonte, não uma represa. Então, Deus nos dá e a gente contribui. Deus nos dá e a gente contribui. Às vezes, uma fonte. Então, não dá para a gente olhar para aquilo que a gente ganha, por mais que você fale assim, é pouco, mas é mais do que muita gente. Então, tipo assim, não dá para olhar para aquilo que eu ganho e eu não ter nada ali para dar para outra pessoa, para uma situação. Só que eu penso nisso antes. A generosidade, ela não vem na execução, ela vem no planejamento. A gente quer fazer as coisas só na execução, mas a gente não quer planejar aquilo. E o sacrifício é o quê? Você pode planejar. Eu planejei que eu vou dar por mês R$100 de oferta. Tá bom, planejei. Mas aí Deus te pediu mais. Aí não, então só posso dar R$100, que é o que está no meu planejamento aqui. Não, né, gente? Que Deus ele pode pedir o que ele quiser, é tudo dele. Só que quando ele te pedir mais, você vai precisar o quê? É o outro pilar, sacrificar. E o que a gente faz? A gente dá e depois passa o resto no cartão. Você sacrificou alguma coisa? Você não sacrificou. Se você pega,
Deus colocou no meu coração para dar uma oferta de, sei lá, R$ 50. Está fora ali do meu orçamento. Aí eu vou e pego dos R$ 50. Pois, Deus proverá. Tá, mas o que você está sacrificando ali? O que você vai deixar de fazer, que é R$ 50, que você está dando para Deus? Lembra da passagem de Davi e a terra de Araúna? Que ele fala. Esqueci os detalhes, mas acho que é 1 Samuel 24, ou é 2 Samuel. Mas, enfim, que ele fala que quer fazer uma oferta a Deus, e o dono da terra fala assim: não precisa pagar nada, não. Aí ele fala assim: não, eu não quero dar a Deus algo que não me custe. Tu tem que me custar. Então, se eu dou R$ 50, tá, o que eu vou sacrificar? Eu estou tirando da onde? Eu vou tirar do meu lazer? Eu vou tirar do meu... Vou gastar menos no mercado? E Deus vai prover? Com menos R$ 50 vai dar certo? Eu vou tirar da pizza de domingo? Precisa sacrificar alguma coisa. Então, às vezes, a gente não pensa nisso, a gente quer só dar. E aí, na bagunça. Ou é prioridade ou é sacrifício. Você precisa ter isso claro. Óbvio que quando o dinheiro está todo misturado, quando você só tem dinheiro na conta corrente, você não consegue visualizar o que sacrificar, porque você não tem organização. Agora, quando vocês saírem daqui, vocês vão ter. Vocês vão saber, vocês vão olhar lá e vão saber, esse dinheiro aqui é do sacolão, esse aqui é do mercado, esse aqui é do lazer, esse aqui é da farmácia, esse aqui é da manicure. Vocês vão saber, o dinheiro vai estar todo separadinho. Então, vocês vão olhar e vão perceber e vão conseguir escolher o que sacrificar. Porque você tem dinheiro para cada coisa. Tá? E, por último, mas não menos importante, mas, na verdade, o mais importante é a família. Quem é que tem esse valor no uso do dinheiro? Então, geralmente, a pessoa, gente, que ela vai bem em tudo. Mas quando chega na parte da família, é ali o calcanhar de Aquiles dela, é onde ela não consegue dizer não. É onde ela esquece quanto dinheiro ela tem e só vai fazendo. E aí não é que isso é errado, né? Você está querendo dar o melhor para a minha família, isso é errado. Não é que é isso. Não é que é errado. Só que você precisa saber até onde você vai. Gente, isso é muito sério. A gente precisa saber até onde a gente vai, até onde a gente pode ir. Porque saber até onde a gente pode ir vai nos trazer clareza de onde a gente pede socorro. Deus, eu queria fazer isso aqui, mas eu não tenho condição. Você não tem condição. Abre essa porta para mim, faz esse milagre por mim. Não é sair e meter nas mãos, sabe? As mãos pelos pés. Tem tantos casos. Tem um casal daqui da mentoria, que passa pela mentoria, que eu lembro que deu um problema lá, ela estava grávida, deu um problema no plano de saúde deles. E aí, perto dela dar a luz, e aí ela ia ter que pagar tudo particular. E aí eles ficaram, meu Deus, e agora? Um dinheiro que não tinha, ia ter que pegar um financiamento, ia ter que, sabe, se enrolar. Mas eles estavam na mentoria, graças a Deus, e aí eles falaram assim, Senhor, nós não vamos fazer nada. Sabe por que a gente precisa entender que Deus ama mais os nossos filhos do que nós? Deus ama a sua esposa mais do que você. Deus ama o seu esposo mais do que você. E se ele quiser dar, ele vai dar. E se ele não quiser dar, você não é o suprassumo que vai passar por cima de Deus. Se você passar, você vai ter com isso consequência. Aí esse casal pegou e eles não fizeram nada. Gente, e Deus tem essa mania, né? Dos 45 do segundo tempo. Né? Tem que ter coração. Porque já perto, né, de ela dar à luz, acho que faltava, não sei se faltava menos de um mês, tudo se resolveu. O plano voltou, botaram eles e deu tudo certo. E eles falaram para mim, se fosse um tempo atrás, com certeza já teria feito um financiamento, já teria mudado de obstétrica, já teria feito tudo, e a gente não fez, graças a Deus, deu tudo certo. E Deus, ele cuida de nós.
A gente precisa entender que Deus cuida da gente. Só que às vezes a gente quer ser mais do que Deus, né? A gente quer fazer mais. Eu fiquei muito feliz depois que eu tive a Lavínia, né? Porque quando a gente não tem filho é mais fácil falar. Eu lembro que quando eu lembro de uma situação aqui em casa com uma pessoa próxima, aí ela falou, estava dando alguma coisa para a Lavínia, e ela falou assim: "Ah, por que você não dá tal coisa?" Aí eu falei assim, aí eu parei, pensei, falei assim, não, a gente não tem uma realidade financeira para colocar isso na rotina da Lavínia. Aí eu pensei, eu falei, não, a gente não cabe na nossa realidade. Aí ela falou assim, ah, mas ela merece. Aí aquilo bateu assim no meu coração, eu falei assim, merece, minha filha merece, óbvio que minha filha merece, né? Minha filha merece tudo de melhor. Só que eu não dou para minha filha aquilo que ela merece, gente. Eu dou para minha filha o melhor que eu posso dar. Se eu for dar para minha filha tudo aquilo que eu acho que ela merece, meu filho não vai ter dinheiro bastante que dê conta. Não vai, não. E eu posso até estragar minha filha. Às vezes a gente fica assim, vou dar para o meu filho tudo, tudo que eu não tive. Gente, eu sei que parece, nossa, amor. Ai, mas não fica chateado comigo, não. Eu aprendi isso, eu vou passar para vocês. Não é amor, isso é egoísmo. Porque quando você fala que você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve, você está pensando em você, em satisfazer na criança aquilo que você não teve. Você não tem que dar para o seu filho o que você não teve, você tem que olhar para o seu filho, para a particularidade dele e ver o que ele precisa. Porque talvez o que você não teve, ele nem precise. E você quer dar. Não, tem que dar isso aqui para ele, porque eu não tive isso. Porque... Entende? É mais sobre a gente. Quantas famílias se endividam fazendo festas megalônicas assim? Por quê? Porque não tiveram. E aí fala assim, é para o meu filho. Não é. É para eles. É para eles se sentirem satisfeitos com aquilo que eles fizeram. A criança fica feliz com o bolo que tu faz na mesa da tua casa e bota uns docinhos, fica feliz igual se fizer um festão. E às vezes no festão a criança, dependendo da idade da criança, está dormindo, estressada, você pedindo para a criança tirar foto, sorrir, e a criança tá ali desesperada. E eu não estou falando contra a festa, tá? Eu estou falando que a motivação do porquê eu estou fazendo aquilo. Você percebe, gente, que não é sobre dinheiro? Vocês conseguem entender isso? Não é sobre dinheiro. É sobre emoção, é sobre autoconhecimento, é sobre confiar em Deus, é sobre sair de cena e deixar Deus fazer. Perdão, peraí. Como é que para isso? Pronto, parei. Então, a gente precisa ter um olhar, né? Precisa ter um olhar para aquilo que a gente faz e começar a trazer clareza do porquê que a gente faz. O que vocês vão fazer agora? Eu vou parar aqui essa gravação e vocês vão voltar nas perguntas. Vocês vão olhar agora. Cada resposta são esses valores aqui. Nós temos esses 8 tipos de valores no uso do dinheiro. Agora vocês vão olhar cada resposta e vocês vão tentar identificar qual é o valor no uso do dinheiro que está escondido ali naquela resposta. Tá? Como assim? Então vamos lá, vou explicar. Um exemplo, um mesmo objeto, uma mesma compra pode significar várias coisas. Por exemplo, você comprou um carro. Aí, essa foi a compra. Qual foi a compra que te fez mais feliz na sua vida? Foi meu carro. Aí o porquê? É no porquê
que está escondido o valor no uso do dinheiro. Porque se você falar assim para mim, ai, Gra, porque agora eu vou poder levar minha família para passear nos lugares que a gente não conseguia ir. Qual é o valor que está ali? Família. Mas se você fala assim, ah, graças a Deus, porque eu detestava ter que ficar pedindo Uber, esperando, ele cancelando, agora eu posso ir a hora que eu quiser. Que valor que está ali? Liberdade. Se você fala assim, ah, graças a Deus que agora eu não vou precisar mais pedir carona para ninguém no trabalho. Que valor que está ali? Independência. Se você fala assim para mim, porque eu tive uma situação, eu fui assaltado num ônibus e aquilo mexeu tanto comigo no carro, eu vou estar mais, sabe, mais tranquila, mais confiante. O que é que está ali? Segurança. É o carro. Só que o porquê aquilo te deixou feliz vai mostrar qual foi o valor que está escondido naquela resposta. Qual é a inclinação de gasto que está ali. Se você falar assim, ah, não, porque esse foi o carro, era o carro dos meus sonhos, eu sempre sonhei com esse carro, com essa cor, com essa marca. O que que tem ali? Status e sucesso. Então, você vai olhar os porquês. Lembrando, tá? Aquela pergunta que tem 3 ações, cada ação tem um valor no uso do dinheiro. E, gente, não é para você forçar a barra de botar o valor que você quer, é para você identificar qual é o valor que está ali. Pode repetir o valor? Pode. Pode só ser aquele valor? Pode. Pode ser mais de um? Pode. Não tem regra. Você tem que olhar a resposta e verificar qual é o valor no uso do dinheiro que está escondido ali. Se é segurança, se é independência, se é liberdade, se é crescimento contínuo, se é mudança, variedade, contribuição, família, entende? Então, vai lá, eu vou parar aqui a gravação. Ai, caramba. Opa.